Eu sei que você veio aqui, ó, de gaiato no navio para assistir a parte 2 da correção da lista de exercícios daqui do tio, né? Então, vamos embora para a correção aqui. Se por acaso você não conseguir enxergar aqui as coisas, deixe seu comentário, que agora que eu tô pensando aqui que não tá das melhores. Até boa. Mas aí eu vou dar uma diminuída aqui. Só que eu acho que se eu diminui bastante. Mas enfim, quando for fazer as questões aqui do lado, a gente faz. Vamos lá. Questão 9, então, da lista, segunda série. Um objeto luminoso linear é colocado a 20 cm do orifício de uma câmara escura, obtendo-se em sua parede do fundo uma figura projetada de 8 cm de comprimento. O objeto é então afastado, sendo colocado 80 cm do orifício da câmara. O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara é... Então é o seguinte, ó, a gente tem aqui a câmara escura, beleza? A gente sabe que a luz sempre se propaga em linha reta. Então, se a luz sempre se propaga em linha reta, quando a gente colocar um objeto aqui na frente, a luz que bater nesse objeto, ao ser refletida, né, vai se propagar em linha reta, e aí a parte de cima vai descer em direção ao furo, e a parte de baixo vai subir em direção ao furo, e a imagem lá no fundo vai ficar uma imagem menor invertida. Wallace, isso parece com aquele espelho, né? Parece muito, justamente porque aqui eu poderia até mesmo induzir que isso daqui parece um pouco um foco, ou, por exemplo, os nossos olhos que fazem a mesma coisa. Então, beleza. Eu sei que a figura projetada aqui atrás tem 8 centímetros de comprimento, né? Quando esse objeto está a 20 centímetros do orifício dessa câmara escura, beleza? Então, aqui, ó, quando esse orifício tiver 20 centímetros de distância, a imagem vai ser 8 centímetros, perfeito? Só que aqui, essa caixa, essa câmara escura, ela tem uma profundidade que eu vou chamar de P suave, e esse objeto aqui tem uma altura que eu vou chamar de H. Eu vou escrever aqui em cima algo que é a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto até o furo está para a profundidade da câmara escura. Então, se fazendo aqui uma multiplicação básica, essa distância vezes o H, assim como H vezes P, Hzinho vezes D. Então, quem a gente consegue mudar aqui, ó, o Hzinho, que é a altura da imagem, e aqui a distância, né, do objeto até o orifício. A altura do objeto não muda e a distância do furo até o fundo da câmara também não muda. Então, o que a questão fala? Que quando está a 20 centímetros do orifício, a imagem tem 8 centímetros de comprimento. O objeto é afastado, então vai para 80 centímetros. Se a gente considerar que isso é linear, se dobrar a distância, essa imagem cai pela metade, se você triplicar a distância, a imagem cai no terço, a gente vai obter ali de 20 para 80 centímetros, essa distância aumenta em 4 vezes. Então, essa imagem tem que ir de 20 centímetros, né? Aqui, a gente tem que ir de 8 centímetros de imagem dividido por 4 é 2, então seria a letra C. Mas vamos ver se isso bate. Então, ó, 20 centímetros está para... Só alterar a ordem aqui, para a gente comparar com o que está ali em cima já. Esse objeto de altura H está para 20 centímetros, assim como a altura da imagem, que é 8, está para P, que é a profundidade da câmara escura. No outro momento, esse mesmo objeto de altura H está a uma distância que é 80 centímetros, e aí uma imagem que eu vou chamar de altura que eu não sei quanto que vai ser, está para essa mesma profundidade. Está percebendo que, né, tem dois números aqui que não mudaram, que foi o Hzinho e o Pzinho? Se não mudou, o que eu posso fazer? Chamar justamente isso aqui, ó, HP, HD. Se HP, né, igual a HD, a gente vai ter essa relação H vezes D, assim como H' vezes D'. Beleza? Então, H aqui é a altura da imagem no primeiro momento, que é 8. A distância é o 20. É o 20, não ou 20, perfeito? Cacofonia aí, ó.
A galinha vai ser 80. Não, pera. A galinha a gente não sabe. E o delinha é 80. Então, se a gente aumenta essa distância, diminui o tamanho da imagem, então vai ficar 8 vezes 20 dividido por 80. 8 vezes 20 dividido por 80, tem pouco espaço aqui, isso vai dar 2, que é justamente aquilo que eu falei com vocês que ia dar. Então, vamos lá, questão 10 agora. Para medir distâncias utilizando-se das propriedades métricas da luz, um estudante providencia uma caixa cúbica de área 16. Após pintar o interior com tinta preta, faz um orifício no centro de uma das faces e substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal, ou seja, uma câmera escura também. Feito isso, aponta o orifício para uma porta iluminada, obtendo dela uma imagem nítida, invertida e reduzida, projetada sobre a folha de papel vegetal. Sabendo-se que a altura da imagem observada da porta é 14 centímetros e que a altura da porta é 2,15 metros, conclui-se que a distância aproximada em metros entre o orifício da caixa e a porta foi tanta coisa que eu mesmo já me esqueci. Então vamos lá. Uma caixa cúbica de 16 centímetros. Então, se ela é cúbica, então ela tem todas as medidas iguais. Aí a gente tem um furo aqui. E a profundidade aqui, P, dessa caixa é 16 centímetros. Aí ele, na DISC, para você gerar uma câmera escura, se você cortar uma das faces e colocar papel vegetal. Beleza. E aí fala, sabendo que a altura da imagem observada na porta é 14 centímetros, ou seja, a profundidade é 16 e a altura da imagem é 14, né? Ou a galinha, ou Hzinho, beleza? E que a altura da porta, a gente vai ter uma porta grandona aqui, beleza? E essa porta grandona aqui tem uma altura H1 de 2,15 metros. Então, qual vai ser a distância entre o orifício e a porta? Então, a Hzão está para Hzinho, beleza? Assim como Dzão está para Dzinho. Se você mudou as letras, sem problema. Você só tem que entender a questão da regra de 3, beleza? Eu vou até fazer um esquema para você ver como é que vai ficar essa regra de 3 ali dentro, num perfil mais fácil da gente observar. Então, a Hzão é da porta, que é 2,15, dividido pelo Dzão, que é o que a gente quer. O Hzinho é a imagem, que é 14, dividido pelo Pzinho, né? O Dzinho, que é a parte de dentro, que é 16. Então, diante disso, eu sei que essa distância aqui, ó, se isso é menor e esse maior, aqui em cima tem que ser menor, aqui embaixo tem que ser maior. Ou seja, a gente pode anular essas opções aqui. Só que, por exemplo, 14 não é metade de 16, então a gente pode anular a letra E. Então, na hora da gente fazer a conta aqui, ó, isso tem que ser 16 vezes 2,15 dividido por 14. Só que número feio da mulher. 16 sobre 14 dá 1,14 vezes 2,15, acho que é 2,5, hein? 2,46, ou seja, 2,5. 2,46, aproximadamente 2,5 metros. Letra C. Foi? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Vamos lá. 11. Essa imagem aqui é de um espelho convexo. E você sabe que o espelho convexo, geralmente não. Todo espelho convexo. Deixa eu escrever isso melhor, porque a letra aqui ficou feia que dói. Espelho convexo. A imagem de um espelho convexo sempre tem que ser, primeiramente, direita, e toda imagem direita é virtual. Beleza? Imagem direita, virtual, e aí, além de ela ser direita e virtual, espelho convexo sempre gera uma imagem menor do que o objeto. Então, se sempre menor, tem que ser virtual e reduzido. Pegou a visão, pegou a referência, vamos para 12, então. Mesma coisa que essa 12, beleza? Esse capacete aqui, ó, do Buzz Aldrin é um espelho convexo. Beleza? E a pergunta, ó, essa imagem aqui, gerada pelo visor do capacete do astronauta é de Buzz Aldrin, que funciona como um espelho. Que tipo de espelho? Convexo. Se esse espelho convexo aqui gerado, ele vai ter que gerar essas imagens aqui, ó, sempre direita, virtual e menor. Então, tem que ser real? Não.
tem que ser virtual. E se ela sempre vai ser virtual na minha direita, se é sempre, não depende da localização do objeto. Letra B. Não tem nem o que discutir nessa questão. Beleza? Então vamos para 13. A figura mostra um objeto, sua imagem, produzido por um espelho esférico. Então aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Peraí. Essa imagem aqui. Uf, meu Deus do céu. Essa imagem aqui, ó. Pô, tá dando pra ver esse amarelo nenhum. Tá dando pra ver esse amarelo não. Vamos lá, vamos pintar mais um pouquinho pra gente ver o amarelo. Ficou melhor agora? Então eu vou pintar o outro de vermelho pra gente ver o contraste. Então, ó. Aqui tá a peça de xadrez de vermelho. E de amarelo que tá ali atrás é a sua imagem. Se a peça de xadrez está acima, a sua imagem está para baixo, essa imagem está invertida. Então, se a imagem é invertida, não pode ser um espelho convexo. Efeito todo, imagem invertida é gerada por um espelho côncavo. Beleza? Então, aqui tu já pode eliminar aonde estiver falando letra A que é convexo, letra E que é convexo, também sobra letra B, letra C e letra D. E aí, quais são, né, as posições desse objeto para a gente gerar essa imagem? Aí a gente tem basicamente 3 regiões do espelho côncavo que a gente vai observar. Primeiramente, o foco, é a primeira região. Aqui, entre o foco e o espelho, que é entre o foco e o vértice, a segunda região. E a terceira região depois do foco. Beleza? Antes do foco aqui, ou entre o foco e o espelho, essa imagem é virtual e direita. Então, entre o foco e o vértice do espelho não pode ser. Se estiver muito próximo do foco, né, do foco e o espelho, você já não pode ter. No próprio foco, não tem imagem, então não pode ser no próprio foco. Só que aqui as outras que sobram é uma distância maior que o raio do espelho e entre o centro do foco e o espelho. Ambas aqui são possíveis a nível de imagem invertida. Só que além dessa imagem ser invertida, ela também é uma imagem maior. Quando você está numa distância maior do que o raio do espelho, ou seja, você está depois do centro de curvatura, essa imagem vai ser menor, que é o caso número 5 do espelho côncavo. Então, nosso gabarito é a letra D, entre o centro e o foco. Vamos lá. 14. Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice do espelho. Deixa eu ver aqui as outras. Só tem essa aqui de... Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de distância focal. Então aqui eu já sei que o F é 1 metro, e aqui, como tem centímetros, eu vou colocar 100 centímetros é a distância focal do espelho. Verificou-se que esse espelho projetava em uma parede uma imagem da chama da vela ampliada 5 vezes. Beleza? O valor de P é... Então vamos lá. O que a gente precisa calcular? Ele só falou isso, ampliação. E ampliação é tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Mas ampliação também é distância da imagem sobre a distância do objeto. Perfeito? Então, a ampliação eu já sei que é 5. Então, aqui eu vou deixar esse espaço para a gente resolver a questão. Aqui eu estou coletando dados. Aqui espaço para a gente resolver a questão. Se a ampliação é 5, e eu quero saber a distância do P, P' sobre P é igual a 5, logo eu vou jogar esse P multiplicando, vai ficar 5 vezes P, que é igual a P'. Tá, Wallace, mas por que isso é importante? Porque eu já sei que o foco é 100 centímetros, e eu sei que a distância da imagem é 5 vezes maior que a distância do objeto ao espelho. Então a gente vai fazer 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Suave? Isso daqui que a gente vai fazer. Diante disso, vamos lá. 1 sobre 100 é igual a 1 sobre P, que eu quero saber e não sei, mais 1 sobre P', que eu também não sei, mas eu sei que P' vale 5 sobre P. Então agora aqui, vou multiplicar aqui em cima por 5 e aqui embaixo também por 5, né? Para a gente ter o mesmo denominador aqui, que é 5P. Então, 1 sobre 100 é igual a 5 sobre 5P, mais 1 vai ficar 6 sobre 5P. Perfeito? Então, multiplicando cruzado aqui, vai ficar 5P vezes 1, que é igual a 600P, não tem mais espaço, 600 sobre 5, 120. Letra D. Beleza? Essa